Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como oradores selecionados dentre as autoridades gerais, os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro de famílias, formado por membros de 3 estacas, Tremonton, Garland e Fielding, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Monson pediu que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por televisão, rádio ou internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, nas quais a conferência está sendo transmitida via satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro formado por famílias das estacas de Tremonton, Garland e Fielding, Utah, sob a regência de Jessica Lee Gilbert, com Bonnie Goodlife ao órgão. O coro dará início a esta reunião, cantando Pode o Lar Ser Como o Céu. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Von G. Kitt, dos 70. We are filled with love.
Nosso Pai Celestial, baixamos nossas cabeças hoje em gratidão por Teu Filho, seu ministério e seus ensinamentos, e por sua ressurreição e sua expiação. Somos gratos por termos um profeta entre nós, o presidente Thomas S. Monson. Abençoa-o e fortalece-o. Somos gratos por tudo que já ouvimos nesta conferência e pelas palavras que ainda ouviremos. Abençoa-nos para que nossos corações estejam abertos, para que possamos entender e agir de acordo com o que aprendemos. Abençoa-nos para que ajudemos mais da maneira do Senhor, da mesma forma que o Teu Filho Jesus Cristo ensinou-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os 70 de área da Igreja para voto de apoio. Depois, Kevin R. Jorgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. Ele será seguido por Brooke P. Hales, secretário da primeira presidência, que apresentará o relatório estatístico da Igreja, referente ao ano de 2016. Irmãos e irmãs, o presidente Monson pediu que eles apresente as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para seu voto de apoio. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Henry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Russell M. Nelson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David Ed Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Reconhecemos com gratidão o serviço do Elder Bruce D. Porter, nosso amigo e companheiro, que faleceu no dia 28 de dezembro de 2016. Expressamos nosso amor e nossas sinceras condolências à irmã Susan Porter e a seus filhos e netos. Somos gratos por termos servido com esse bom homem. É proposto que desobriguemos Taylor G. Godoy e John C. Pingree Jr. como 70 de área. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos com sincera gratidão as irmãs Linda K. Burton, Carol M. Stephens e Linda S. Reeves como Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Do mesmo modo, desobrigamos as irmãs membros da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Todos os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu extraordinário serviço e sua devoção, manifestem-se.
É proposto que desobriguemos a irmã Jean B. Bingham como primeira conselheira na presidência geral da primária e a irmã Bonnie H. Cordon como segunda conselheira na presidência geral da primária. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a essas irmãs, queiram manifestar-se levantando a mão. É proposto que apoiemos como novos 70 autoridades gerais Taylor G. Godoy, Johnny L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree, Brian K. Taylor e Tanila B. Wakolo. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos Jean B. Bingham como presidente-geral da Sociedade de Socorro, com Sharon L. Eubank como primeira conselheira e Reina E. Aburto como segunda conselheira. Também é proposto que apoiemos Bonnie H. Cordon para servir como primeira conselheira na presidência geral da primária e Cristina B. Franco para servir como segunda conselheira. Aqueles a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como novos 70 de área Luiz R. Abisu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chaves, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luiz Del Guerço, Alexandre A. Drakiov e Raymond Ekbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guilhermo I. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasey, James R. Rasband, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Jonis F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe e Moisés Villanueva. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e a presidência geral das auxiliares, como atualmente constituídos. Aqueles a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Os votos foram registrados. Aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. Convidamos agora as novas autoridades gerais e a presidência geral da Sociedade de Socorro a ocuparem seu lugar ao púlpito. Para informação, a irmã Franco está... O presidente Monson sempre diz que é uma longa caminhada.
Obrigado, irmãs. Obrigado, irmãos. Para informação, a irmã Franco está servindo missão com seu marido na Argentina e iniciará seu serviço oficialmente quando o casal retornar em julho. Conforme anunciado, Kevin R. Jurgensen lerá o relatório de auditoria da Igreja, sendo seguido por Brooke B. Hales, que apresentará o relatório estatístico da Igreja referente ao ano de 2016. A primeira presidência de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estimados irmãos, conforme ordenado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispo-Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. O Departamento da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. O Departamento de Auditoria da Igreja, que é formado por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção de recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é de que todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas, os recursos da Igreja no ano de 2016 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas dos orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de manter-se dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Kevin R. Jurgensen. A primeira presidência emitiu o seguinte relatório estatístico referente ao crescimento e à situação da Igreja em 31 de dezembro de 2016. O número total de estacas era 3.266, com 421 missões, 556 distritos e 30.304 alas e ramos. O número total de membros da Igreja era de 15.882.417. O número de novas crianças registradas durante 2016 foi de 109.246, com 240.131 conversos batizados durante o ano. Em 31 de dezembro, havia 70.946 missionários de tempo integral e 33.695 missionários de serviço, servindo em toda a Igreja. 6 templos foram dedicados em 2016. Provo City Center, Sapporo, Japão, Filadélfia, Pensilvânia, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming e Hartford, Connecticut. 2 templos foram rededicados em 2016, os templos de Suva, Fiji e de Freiberg, na Alemanha. O número de templos em funcionamento no final do ano era de 155. Obrigado, irmãos. E agora o coro vai nos agraciar com um medley de Sou um Filho de Deus e How Will They Know? Após o hino, ouviremos o elder Robert D. Hales e o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. God is love.
O que significa ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Um discípulo é alguém que foi batizado e que tem o desejo de tomar sobre si o nome do nosso Salvador e de segui-lo. Um discípulo se esforça para tornar-se como é, guardando seus mandamentos na mortalidade, assim como um aprendiz procura tornar-se como seu mestre. Muitas pessoas ouvem a palavra discípulo e acham que ela significa apenas seguidor. Mas o discipulado genuíno é uma condição de ser, o que sugere ser algo além de estudar e de aplicar uma lista de atributos individuais. Os discípulos vivem de modo que as características de Cristo estão entrelaçadas nas fibras do seu ser, como um tapete espiritual. Ouçam o convite do apóstolo Pedro para se tornarem discípulos do Salvador. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Como podem ver, tecer um tapete espiritual de discipulado pessoal requer mais do que apenas uma linha. Na época do Salvador, havia muitos que alegavam ser justos em um ou outro aspecto da vida. Eles praticavam o que eu chamo de obediência seletiva. Por exemplo, eles guardavam o mandamento de não trabalhar no dia do Senhor. No entanto, criticavam o Salvador por curar naquele dia santificado. Eles davam esmolas aos pobres, mas ofereciam apenas o que lhes sobejava, o que eles não precisavam para si. Eles jejuavam, mas se mostravam contristados. Oravam, mas apenas para serem vistos pelos homens. Jesus disse: eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Tais homens e mulheres podem concentrar-se no domínio de atributos ou ações específicos, mas não necessariamente se tornam como ele em seu coração. Sobre essas pessoas, Jesus declarou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os atributos do Salvador, como podemos perceber, não são um roteiro a ser seguido ou uma lista de tarefas. Eles são características entrelaçadas, adicionadas umas às outras, que se desenvolvem em nós de modo interativo. Em outras palavras, não podemos obter características semelhantes às de Cristo sem também obter e influenciar outras. À medida que uma característica se torna forte, o mesmo ocorrerá a muitas outras. Em 2 Pedro, na seção 4 de Doutrina e Convênios, aprendemos que a fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce. Medimos nossa fé pelo que ela nos leva a fazer ou por nossa obediência. Se tiverdes fé em mim, prometeu o Senhor, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. A fé é um catalisador. Sem obras e sem uma vida virtuosa, nossa fé não tem poder para ativar o discipulado. Na verdade, a fé é morta. E assim Pedro explica: acrescentai à vossa fé a virtude. Essa virtude é mais do que a pureza sexual. É a pureza e a santidade na mente e no corpo. A virtude também é poder. Ao vivermos o Evangelho fielmente, teremos poder para sermos virtuosos em cada pensamento, sentimento e ação. Nossa mente se tornará mais receptiva aos sussurros do Espírito Santo e à luz de Cristo. Personificamos Cristo não apenas no que dizemos e no que fazemos, mas em quem somos. Pedro continua:
Acrescentai à vossa virtude o conhecimento. Ao vivermos de modo virtuoso, vamos conhecer nosso Pai Celestial e seu Filho de uma maneira especial. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Esse conhecimento é o testemunho pessoal, prestado por experiência pessoal. É o conhecimento que nos transforma, para que nossa luz se apegue à sua luz e nossa virtude ame a sua virtude. Ao vivermos de modo virtuoso, transformamos a jornada de eu acredito para o glorioso destino de eu sei. Pedro nos exortou a acrescentar ao conhecimento temperança e à temperança paciência. Como discípulos moderados, vivemos o Evangelho de modo equilibrado e constante. Não corremos mais rapidamente do que nossas forças permitem. Avançamos diariamente sem desanimar com os desafios refinadores da mortalidade. Ao sermos moderados dessa maneira, desenvolvemos paciência e confiança no Senhor. Podemos confiar em seus desígnios para a nossa vida, mesmo que não consigamos ver com nossos olhos naturais. Portanto, podemos aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Ao enfrentarmos as tempestades da tribulação, perguntamos: o que desejas que eu aprenda com esta experiência? Com seu plano e propósito em nosso coração, avançamos não apenas suportando todas as coisas, mas suportando-as pacientemente e bem. Essa paciência, ensina Pedro, nos leva à piedade. Assim como o Pai é paciente conosco, seus filhos, nós nos tornamos pacientes uns com os outros e com nós mesmos. Nós nos deleitamos com o arbítrio das pessoas e com a oportunidade que o arbítrio lhes dá de crescer linha sobre linha, mais e mais brilhantes até o dia perfeito. Da temperança à paciência e da paciência à piedade, nossa natureza muda. Adquirimos o amor fraternal, que é uma característica marcante de todos os verdadeiros discípulos. Assim como o bom samaritano, reservamos um tempo para ministrar a quem precisa, mesmo que eles não estejam em nosso círculo de amizade. Bendizemos aqueles que nos maldizem, fazemos bem aos que nos maltratam. Existe algum atributo mais divino ou cristão? Testifico que os esforços que fazemos para nos tornar discípulos de nosso Salvador são verdadeiramente acrescidos até sermos possuidores do seu amor. Esse amor é a característica que define um discípulo de Cristo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. É a fé, a esperança e a caridade que nos qualificam para o trabalho de Deus. Agora, pois, permanecem estas três coisas. Essas três, porém, a maior destas é a caridade. Irmãos e irmãs, agora, mais do que nunca, não podemos ser discípulos de meio período. Não podemos ser discípulos em apenas um ou outro ponto de doutrina. A constelação de características que resultam da fé em Cristo, incluindo aquelas sobre as quais falamos hoje, são todas necessárias para que permaneçamos fortes nestes últimos dias. Ao nos esforçarmos de todo o coração para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, essas características serão entrelaçadas, acrescidas e fortalecidas interativamente em nós. Não haverá disparidade entre a bondade que demonstramos a nossos inimigos e a bondade que concedemos a nossos amigos. Seremos tão honestos quando ninguém está nos observando, quanto seremos ao sermos observados. Seremos tão dedicados a Deus em praça pública, quanto somos em nossos aposentos particulares. Testifico que todos podem ser discípulos do Salvador.
O discipulado não se restringe à idade, ao gênero ou à etnia. Por meio do nosso discipulado individual, nós, como santos dos últimos dias, edificamos uma força coletiva para abençoar nossos irmãos e nossas irmãs em todo o mundo. Agora é o momento de nos comprometermos novamente a sermos seus discípulos com toda a diligência. Irmãos e irmãs, somos chamados para ser discípulos de nosso Salvador. Que esta conferência seja uma oportunidade de começar como antigamente e vir ao Senhor com todo o nosso coração. Esta é sua igreja. Presto o meu testemunho especial de que Ele vive. Que Ele nos abençoe em nossa busca eterna para nos tornarmos discípulos devotados e valorosos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certamente, deve ter sido um dia como temos hoje em Salt Lake City. Como escreveu Eliza Hewitt há mais de um século atrás, minha alma hoje tem a luz, um esplêndido clarão, brilha mais que o sol no céu azul, pois vem da salvação. Com um resplendor em cada nota, esse maravilhoso antigo hino cristão é para nós praticamente impossível de ser cantado sem nos fazer sorrir. Mas hoje gostaria de destacar uma frase do hino que pode ser útil nos dias em que temos dificuldade de cantar ou de sorrir, em que momentos de alegria e paz parecem não acontecer. Se em algum momento vocês não conseguirem entoar as melodias alegres que ouvem outras pessoas cantarem, peço-lhes que se apeguem com determinação à frase do hino que reafirma que Jesus ouve a música que você não consegue entoar. Uma das realidades que enfrentamos como filho de Deus, vivendo em um mundo decaído, é a de que alguns dias são difíceis, dias em que nossa fé e nossa força são testadas. Esses desafios podem vir devido a algo que não temos, que outras pessoas não têm, ou que simplesmente não existe na vida. Mas sejam quais forem as razões, percebemos que elas podem roubar de nós a expressão de alegria e gratidão e obscurecer a promessa de uma alma feliz, a qual Eliza Hewitt celebra em um de seus versos. Então, o que fazemos nesses momentos? Em primeiro lugar, aceitamos prontamente o conselho do apóstolo Paulo, esperamos o que não vemos, com paciência. Nos momentos em que a melodia da alegria desfalece, de modo que não conseguimos expressá-la, talvez seja preciso permanecer em silêncio e simplesmente ouvir as pessoas, recebendo forças do esplendor da música ao nosso redor. Muitos dos que são musicalmente desprivilegiados têm sua confiança fortalecida e seu canto significativamente aprimorado quando se colocam próximos a alguém com uma voz mais forte e mais segura. Certamente é assim que acontece. Ao cantarmos os hinos da eternidade, devemos permanecer o mais próximo que é humanamente possível do Salvador e Redentor do mundo, que tem um perfeito ouvido musical. Assim adquirimos a coragem que vem da capacidade dele de ouvir nosso silêncio e desenvolvemos esperança em sua intercessão messiânica melodiosa em nosso favor. Verdadeiramente é quando o Senhor está próximo que a paz sacia o coração e inspira atos bons. Nos dias em que nos sentimos um pouco fora do tom, um pouco inferiores em relação ao que vemos nas outras pessoas,
ou que ouvimos delas, peço-lhes especialmente aos jovens da igreja, que se lembrem de que, por desígnio divino, nem todas as vozes do coro de Deus são iguais. É preciso variedade, sopranos, contraltos, barítonos e baixos, para enriquecer a música, como expressado alegremente na carta de duas extraordinárias mulheres da igreja. Todas as criaturas de Deus têm um lugar no coro. Quando menosprezamos nossa singularidade ou tentamos nos adequar a estereótipos irreais, orientados por uma cultura de consumo insaciável e idealizados pela mídia sem qualquer possibilidade de serem alcançados, podemos perder a riqueza de tons e timbres planejada por Deus quando Ele criou um mundo diversificado. Isso não quer dizer que todas as pessoas desse coro divino podem simplesmente começar a cantar em voz alta seu próprio oratório. Diversidade não é confusão. E os coros requerem disciplina. Para nosso propósito hoje, permita-me dizer discipulado. Quando tivermos aceitado as letras divinamente reveladas e as harmoniosas orquestras compostas antes da fundação do mundo, nosso Pai Celestial se alegrará ao ouvir-nos cantar em nossa própria voz, e não na de outra pessoa. Acreditem em vocês e acreditem nele. Não minimizem seu valor, nem desprezem sua contribuição. Acima de tudo, não abandonem seu papel como parte do coro. Por quê? Pois vocês são únicos, são insubstituíveis. Mesmo a perda de uma única voz atenua o brilho de todos os outros cantores nesse nosso grande coro mortal. Isso inclui a perda daqueles que achamos que estão às margens da sociedade ou às margens da igreja. Mas assim como incentivo todos vocês a terem fé em relação às músicas que podem ser difíceis de cantar, reconheço imediatamente que, por diferentes motivos, eu tenho dificuldades com outros tipos de músicas que deveriam ser, mas que ainda não são, compreendidas. Quando vejo a desigualdade econômica no mundo, sinto-me culpado ao cantar com a Sra. Hewitt a respeito das bênçãos que Deus me concede agora, por alegrias preparadas no alto. Esse refrão não pode ser plena e fielmente entoado até que tenhamos honrosamente cuidado dos pobres. A miséria é um mal que continua assolando as pessoas, ano após ano, geração após geração. Fere o corpo, mutila o espírito, prejudica as famílias e destrói os sonhos. Se pudéssemos fazer mais para diminuir a pobreza, como Jesus repetidas vezes nos ordena que façamos, talvez alguns dos menos afortunados do mundo poderiam cantarolar algumas notas do hino Minha Alma Hoje Tem a Luz, talvez pela primeira vez na vida. Também acho difícil cantar letras vibrantes e animadas quando muitos ao nosso redor sofrem com doenças mentais e emocionais ou com outras limitações devido à sua saúde debilitada. Infelizmente, esses fardos às vezes persistem a despeito dos valentes esforços dos muitos cuidadores. E membros da família, oro para que não deixemos esses filhos de Deus sofrer em silêncio e que sejamos investidos com a capacidade de Deus para ouvir as músicas que eles não conseguem cantar agora. Espero que algum dia um grande coro mundial seja entoado em harmonia por todas as raças e etnias, declarando que armas, insultos e ódio não são maneiras de se lidar com os conflitos humanos. As declarações do céu exclamam a nós que a única maneira de resolver satisfatoriamente as complexas questões sociais é amando a Deus e guardando seus mandamentos, tornando possível, assim, a única maneira duradoura e salvadora de amar uns aos outros como nossos semelhantes. O profeta Éter ensinou que devemos esperar por um mundo melhor.
ao ler esse pensamento 1000 anos depois. Guerras e violência. Moroni declarou que um caminho mais excelente para o mundo sempre será o Evangelho de Jesus Cristo. Somos muito gratos por termos, em meio a esses tipos de desafios, de tempos em tempos, outro tipo de música que somos incapazes de cantar, mas por um motivo diferente. Isso acontece quando os sentimentos são profundos e pessoais. Sim, tão sagrados que não podem ou não devem ser manifestados, como o amor de Cordélia por seu pai. Falando desse amor, ela disse: meu amor é maior do que sou capaz de expressar. Meu coração não cabe dentro de meu peito. Vindo a nós como algo sagrado, esses sentimentos são simplesmente indizíveis, espiritualmente indescritíveis, como a oração que Jesus ofereceu pelas crianças nefitas. Aqueles que testemunharam o acontecimento registraram: os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. Não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. Esses momentos santificados permanecem inexprimíveis, pois mesmo que pudessem ser descritos, pareceriam uma profanação. Irmãos e irmãs, vivemos em um mundo mortal com muitas músicas que não conseguimos cantar ou que ainda não compreendemos. Mas rogo a todos nós que permanecemos fielmente no coro, onde seremos capazes de saborear para sempre o hino mais precioso de todos, o cântico do amor que redime. Felizmente, os lugares para esse número, em particular, são ilimitados. Há lugar para todos os que falam idiomas diferentes, celebram culturas diversas e vivem em uma infinidade de locais. Há lugar para os solteiros, para os casados, para as famílias grandes e para as que não têm filhos. Há lugar para aqueles que já tiveram dúvidas em relação à sua fé e também para os que ainda as têm. Há lugar para aqueles que têm atrações sexuais diferentes. Em resumo, há lugar para todos aqueles que amam a Deus e honram seus mandamentos como a medida inviolável de conduta pessoal. Porque se o amor a Deus é a melodia de nossas canções compartilhadas, certamente nossa jornada de obedecer a Ele é a harmonia indispensável para isso. Com ordens divinas de amor e fé, arrependimento e compaixão, honestidade e perdão, há espaço nesse coro para todos os que desejam estar nele. Venha como você é. Um Pai amoroso diz a cada um de nós. Mas ele acrescenta: não planeje ficar como você está. Podemos sorrir e nos lembrar de que Deus está determinado a fazer de nós mais do que pensamos ser capazes. Nesse grande oratório que é plano dele para a nossa exaltação, que possamos humildemente seguir sua batuta e continuar a praticar as canções que não compreendemos, até que consigamos oferecer louvor ao grande Rei. Então, um dia, de acordo com o nosso querido hino, vamos dizer: cantemos, clamemos com hostes celestes. Hosana, Hosana ao Deus de Belém. E juntos louvores a Cristo darão. Testifico que a hora virá em que Deus, nosso Pai eterno, vai mais uma vez enviar seu Filho unigênito à terra, desta vez para governar e reinar
como Rei dos Reis para sempre. Testifico que esta é a sua igreja restaurada e é o meio para trazer os ensinamentos e as ordenanças salvadoras de seu evangelho a toda a humanidade. Naquele dia, quando a mensagem dele tiver se espalhado em cada continente e visitado cada clima, Jesus vai de fato sorrir para nós. E certamente haverá luz eterna em nossa alma. Oro com sincero desejo para que essa hora chegue, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Avante ao mundo proclamai, número 170. Após o hino ouviremos os elders Gary B. Sabin e Valerie V. Cordon, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há alguns anos, nossa netinha correu até mim e anunciou com animação: Vovô, vovô, marquei os 3 gols no jogo de futebol hoje. Cheio de entusiasmo, respondi: Que bom, Sarah. A mãe dela então piscou para mim e disse: O placar foi 2-1. Nem me atrevi a perguntar quem ganhou. A conferência é o período de reflexão, de revelação e, às vezes, de redirecionamento. Há uma locadora de veículos que possui um sistema GPS chamado Neverlost. Se você configurar o desvio desejado e fazer uma curva errada, a voz do aparelho não diz, seu tolo. Em vez disso, com agradável voz diz, recalculando a rota. Quando for possível, faça o retorno.
Em Ezequiel lemos esta maravilhosa promessa. Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e praticar o juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. É uma promessa fabulosa, mas requer duas ações, que envolvem a palavra todos, antes de recebermos a promessa que envolve a palavra todas. Desviar-se de todos e guardar todas será perdoado, isso requer total comprometimento. Não devemos ser como o homem noticiado pelo jornal que enviou um envelope cheio de dinheiro com uma carta anônima para a Receita Federal que dizia: caros senhores da Receita Federal, anexo o dinheiro que devo por imposto atrasado. Em tempo, se depois disso minha consciência ainda não me incomodar, enviarei o restante. Não é assim que fazemos. Não esperamos para ver qual é o mínimo a fazer para escapar do julgamento. O Senhor requer um coração e uma mente solícita, nosso coração por inteiro. No batismo, somos completamente imersos, como um símbolo de nossa promessa de seguir totalmente o Salvador, não parcialmente. Quando somos totalmente comprometidos e dedicados, os céus tremem para o nosso bem. Quando somos mornos ou parcialmente comprometidos, perdemos algumas das mais preciosas bênçãos do céu. Há muitos anos levei os escoteiros a um acampamento no deserto. Os garotos dormiram ao lado da grande fogueira que fizeram, e como todo bom líder, o escoteiro dormiu na caçamba da minha caminhonete. De manhã, quando me levantei e olhei para o acampamento, vi um escoteiro, a quem chamarei de Paul, que parecia não ter dormido tão bem. Perguntei como tinha sido a noite, ele respondeu: não foi boa. Quando eu perguntei o motivo, ele disse: senti frio, o fogo se apagou. Ao que respondi: bem, as fogueiras costumam se apagar, seu saco de dormir não era quente o suficiente? Não houve resposta. Um dos outros escoteiros explicou em voz alta: ele não usou o saco de dormir. Perguntei incrédulo: por que não, Paul? Houve silêncio. Então, finalmente, o garoto respondeu envergonhado: pensei que em caso não desenrolasse o saco de dormir, não teria que enrolá-lo depois. A verdade é que ele ficou congelando por horas porque queria economizar 5 minutos de trabalho. Podemos pensar, que absurdo, quem faria uma coisa dessa? Bem, fazemos isso o tempo todo, de formas muito perigosas. Estamos, na verdade, recusando-nos de desenrolar o nosso saco de dormir espirituais quando nós não reservamos tempos para orar, estudar e viver o Evangelho com sinceridade a cada dia. Não só o fogo se apagará, mas também ficaremos desprotegidos e espiritualmente frios. Quando somos negligentes com nossos convênios, somos responsáveis pelas consequências. O Senhor nos deu o mandamento de que nos acautelássemos a respeito de nós mesmos, de que dessemos ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Ele também declarou: meu sangue não os purificará se não me ouvirem. Na verdade, é muito mais fácil ser totalmente comprometido do que ser parcialmente comprometido. Quando somos parcialmente ou nada comprometidos, há para citar as palavras de Star Wars: um distúrbio na força. Estamos fora da sincronia com a vontade de Deus e fora da sincronia com a natureza da felicidade. Isaías disse: os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam em si lama e lodo. Os ímpios dizem: oh meu Deus, não tem paz. Felizmente, a despeito de onde estejamos, não estamos além do nosso alcance do Salvador, que disse: portanto, todos aqueles que se arrependerem e virem a mim como criancinha, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Ao nos arrependermos e confiarmos no Senhor continuamente, ganhamos forças à medida que voltamos a ter humildade e a fé de uma criancinha, acrescida da sabedoria que advém da experiência da vida. Jó proclamou: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Foi o poeta Tennyson que escreveu: minha força é como a força de 10, porque meu coração é puro. O Senhor aconselhou: permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Nosso filho Justin morreu aos 19 anos, depois de lutar a vida inteira contra uma doença. Em um discurso que deu na Sacramental, pouco antes de nos deixar, ele contou uma história que deve ter tido muito significado para ele sobre um pai e um filho pequeno que foram numa loja de brinquedos que havia um saco de pancadas inflável. O menino socava o homem inflável, que se inclinava e imediatamente se elevava. Depois de cada golpe, o pai perguntou ao filho: por que ele sempre se elevava? O garoto pensou por um minuto e disse: não sei, acho que porque ele está elevado no seu interior.
Para que sejamos totalmente comprometidos, precisamos elevar nosso interior, aconteça o que acontecer. Elevamos nosso interior quando esperamos com paciência que o Senhor remova nossos espinhos na carne, ou nos dê força para suportá-los. Tais espinhos podem ser doenças, deficiências, doenças mentais, morte de um ente querido. Elevamos nosso interior quando erguemos as mãos que pendem. Elevamos nosso interior quando defendemos a verdade contra os iníquos e contra o mundo secular, que a cada dia se tornam mais intolerantes à luz, chamando o mal de bem e o bem de mal, e condenando os justos em virtude da sua retidão. A despeito das dificuldades, é possível elevar o nosso interior graças a uma consciência limpa, a influência fortalecedora e consoladora do Espírito Santo e a perspectiva eterna que excede todo entendimento. Em nossa vida pré-mortal, nós nos rejubilamos com a oportunidade de vivenciar a mortalidade. Éramos totalmente comprometidos e com entusiasmo decidimos ser valentes defensores do plano do Pai Celestial. É hora de nos elevar, de defender seu plano novamente. Meu pai faleceu aos 97 anos de idade. Sempre que alguém perguntava como ele estava, sua constante resposta era: em uma escala de 1 a 10, estou em 25. Mesmo quando meu querido pai não conseguia mais se levantar ou sentar e tinha uma grande dificuldade de falar, sua resposta ainda permanecia a mesma. Ele estava sempre elevado em seu interior. Quando meu pai tinha 90 anos, estávamos no aeroporto e perguntei se ele queria uma cadeira de rodas. Ele disse: não, Gary, talvez quando eu ficar velho. E acrescentou: além do mais, se eu me cansar de andar, posso correr. Se não somos capazes de ser totalmente comprometidos da forma como estamos andando atualmente, talvez precisemos correr. Talvez precisemos recalcular a rota, talvez precisemos até fazer um retorno, talvez precisamos estudar com mais dedicação, orar com mais fervor ou apenas deixar de fazer algumas coisas. Talvez precisemos deixar as coisas do mundo para nos apegarmos à eternidade. Meu pai compreendia isso. Quando ele estava na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, havia pessoas no grande e espaçoso edifício que zombavam de seus princípios, de dois de seus companheiros de navio, Dale Maddox e Don Davison, e observavam e não zombavam. Eles perguntavam: Seven, por que é tão diferente de todos? Tem valores e morais elevadas. Não bebe, não fuma ou xinga. Parece tranquilo e feliz. A impressão positiva deles com relação a meu pai não combinava com o que tinham aprendido sobre os mormons. Meu pai ensinou e batizou os 2 marinheiros. Os pais de Dale ficaram muito desapontados e disseram que caso ele se unisse à igreja, perderia a querida Mary Olive. Mas a pedido dele, os missionários a ensinaram. Depois da guerra, o presidente Herbie Grant chamou os missionários, inclusive alguns homens casados. Dave e Mary Olive decidiram servir ainda que estivessem esperando seu primeiro filho. Estiveram todos 9 filhos, que também serviram missão, seguidos por Dale e Mary Olive, que serviram 3 missões juntos. Dezenas de netos também já serviram. 2 de seus netos, John e Matthew Murdoch, são atualmente membros do coro do tabernáculo, assim como o genro Matthew e Ryan. Hoje, há 144 pessoas em sua família. E eles são maravilhosos exemplos de total comprometimento. Ao separar os documentos de meu pai, encontramos uma carta de Jennifer Richards, uma das 5 filhas do outro marinheiro, Don Davison. Ela escreveu: sua retidão mudou nossa vida. É difícil imaginar como seria a nossa vida sem a igreja. Meu pai morreu amando o evangelho e tentando vivê-lo até o fim. É difícil mensurar o impacto para o bem de cada pessoa pode causar ao permanecer firme na fé. Meu pai e seus 2 colegas recusaram ouvir as pessoas do grande e espaçoso edifício e apontavam com o dedo com escárnio. Eles sabiam que é muito melhor seguir o Criador do que a multidão. O apóstolo Paulo poderia descrever nossos dias quando disse a Timóteo: desviando-se de alguns, se entregaram a vãs contendas. Há muitas vãs contendas no mundo. Hoje em dia, essa conversa das pessoas no grande e espaçoso edifício, com frequência, aparece como uma racionalização para justificar a iniquidade, ou se manifesta por meio de pessoas que se perdem o caminho e aceleram. Às vezes, vem das pessoas que não pagaram o preço de serem totalmente comprometidas e preferiram seguir o homem natural. Felizmente, sabemos como isso vai terminar para os fiéis. Quando somos totalmente comprometidos, temos a certeza de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Elder Maxwell disse: não tema, apenas viva retamente. Meu sogro lecionou na BYU e amava o futebol americano. Eu não conseguia ver os jogos porque ficava muito nervoso em relação ao resultado. Então,
uma coisa maravilhosa aconteceu. O videocassete foi inventado, se tornou possível que ele gravasse os jogos. Se o BYU ganhasse, ele assistia a gravação com confiança. Absolutamente certo do final. Mesmo que fosse penalizado injustamente, lesionados ou estivessem perdendo no último período. Ele não se estressava porque sabia que eles ganhariam. Pode-se dizer que ele tinha um perfeito esplendor de esperança. O mesmo se dá conosco quando somos fiéis. Podemos ter a mesma convicção de que tudo dará certo para nós no final. As promessas do Senhor são seguras. Isso não significa que em nossa universidade na vida mortal será fácil, ou que não haverá lágrimas. Mas como Paulo escreveu, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Irmãos e irmãs, ninguém peca amanhã. Que possamos fazer correções no curso necessários e olhar adiante com grande esperança e fé. Que possamos elevar nosso interior e sermos valentes e totalmente comprometidos. Que sejamos puros e corajosos e defender o plano do Pai Celestial e a missão de seu Filho. Salvador, é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Após ser chamado como autoridade geral, mudei-me da Costa Rica para Salt Lake City com minha família, a fim de cumprir minha primeira designação. Aqui nos Estados Unidos, tive a bênção de visitar pessoas maravilhosas de diferentes culturas e origens étnicas. Entre elas, havia muitas que, como eu, tinham nascido em países da América Latina. Notei que muitos entre os da primeira geração de hispânicos aqui falam o espanhol como idioma principal e sabem inglês o suficiente para se comunicar com as pessoas. Os da segunda geração, que nasceram nos Estados Unidos ou que vieram para cá quando eram pequenos e frequentaram a escola aqui, falam muito bem o inglês e talvez um pouco de espanhol. E com frequência, na terceira geração, o espanhol, o idioma nativo de seus antepassados, foi perdido. Em termos linguísticos, isso é simplesmente chamado de perda do idioma. A perda do idioma pode acontecer quando as famílias se mudam para um país estrangeiro no qual seu idioma nativo não é predominante. Isso acontece não apenas entre os hispânicos, mas também em meio a populações do mundo inteiro, nos lugares em que um idioma nativo é substituído por outro novo. Até Nefi, um profeta do livro de Mórmon, ficou preocupado com a possibilidade de perder o idioma nativo de seus pais quando estava se preparando para se mudar para a Terra Prometida. Nefi escreveu: "E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais." Mas Nefi também estava preocupado com a possibilidade de perderem outro tipo de idioma. No versículo seguinte, ele prossegue dizendo: "E também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente." Notei uma semelhança entre a preservação do idioma materno e a preservação do Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Hoje, em minha analogia, gostaria de enfatizar não um idioma terreno em particular, mas sim um idioma eterno, que precisa ser preservado em nossa família e jamais ser perdido. Refiro-me ao idioma do Evangelho de Jesus Cristo. Com o termo idioma do Evangelho, quero dizer todos os ensinamentos de nossos profetas, nossa obediência a esses ensinamentos e nossa prática de traduções corretas. Vou abordar 3 maneiras por meio das quais esse idioma pode ser preservado. Primeiro, ser mais diligentes e interessados em casa. Em Doutrina e Convênios, o Senhor convidou muitos membros importantes da igreja, inclusive Neil K. Whitney, a colocarem em ordem sua casa. O Senhor disse: "Meu servo Neil K. Whitney precisa ser castigado e pôr em ordem sua família, e fazer com que sejam mais diligentes e interessados em casa, e orem sempre. Caso contrário, serão removidos de seu lugar." Um fator que influencia a perda do idioma é quando os pais não passam tempo ensinando o idioma nativo aos filhos. Não é suficiente meramente falar o idioma em casa. Se os pais desejam preservar o idioma, ele precisa ser ensinado.
As pesquisas mostram que os pais que fazem um esforço consciente para preservar seu idioma nativo têm sucesso em fazê-lo. Então, o que seria um esforço consciente para preservar o idioma do Evangelho? O elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, acautelou-nos de que um ensino fraco do Evangelho e a falta de exemplo no lar são fortes motivos que podem quebrar o ciclo de famílias com muitas gerações na igreja. Podemos, portanto, concluir que um ensino vigoroso é extremamente importante para preservar o Evangelho em nosso lar. Mas isso requer diligência e esforço. Fomos convidados muitas vezes a adquirir o hábito de estudar diariamente as Escrituras em família e individualmente. Muitas famílias que estão fazendo isso são abençoadas a cada dia, com maior união e com um relacionamento mais próximo do Senhor. E quando acontece o estudo diário das Escrituras? Quando os pais pegam as Escrituras e, com amor, convidam a família a se reunir para estudar. É difícil ver esse estudo acontecer de qualquer outra maneira. Pais e mães, não percam essas grandes bênçãos. Não esperem até ser tarde demais. Segundo, um forte exemplo no lar. Um especialista em linguística escreveu que, para preservar um idioma nativo, é preciso tornar o idioma vivo para seus filhos. Tornamos o idioma vivo quando nosso ensino e exemplo andam juntos. Quando eu era jovem, trabalhava na fábrica do meu pai durante as férias. A primeira pergunta que meu pai sempre fazia depois que eu recebia meu salário era: o que você vai fazer com seu dinheiro? Eu sabia a resposta e dizia: pagar meu dízimo e guardar dinheiro para a missão. Depois de trabalhar com ele por cerca de 8 anos, respondendo constantemente à pergunta dele, meu pai achou que havia me ensinado a pagar o dízimo. O que ele não percebeu foi que eu aprendera esse importante princípio em um único fim de semana. Vou contar a vocês como aprendi esse princípio. Depois de alguns acontecimentos relacionados a uma guerra civil na América Central, a empresa de meu pai faliu. De aproximadamente 200 empregados de tempo integral, ele passou a ter menos de 5 costureiras, que trabalhavam quando necessário na garagem de casa. Certo dia, durante aqueles tempos difíceis, ouvi meus pais conversarem sobre pagar o dízimo ou comprar comida para os filhos. No domingo, segui meu pai para ver o que ele faria. Depois de nossas reuniões da igreja, eu o vi pegar um envelope e colocar seu dízimo dentro dele. Essa foi apenas uma parte da lição. A pergunta que permanecia comigo era: o que iríamos comer? Bem cedo, na manhã de segunda-feira, alguém bateu em nossa porta. Quando abri, perguntaram pelo meu pai. Eu o chamei e, quando ele chegou, os visitantes lhe disseram que tinham um pedido urgente de costura, que precisava ser atendido o mais rápido possível. Disseram que o pedido era tão urgente que pagariam adiantado. Naquele dia, aprendi o princípio do pagamento do dízimo e das bênçãos que o seguem. No Novo Testamento, o Senhor fala sobre o exemplo. Ele disse: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Não é suficiente apenas conversar com nossos filhos sobre a importância do casamento no templo, do jejum e da santificação do dia do Senhor. Eles precisam nos ver reservando tempo em nossa agenda para frequentar o templo sempre que possível. Precisam ver nosso comprometimento de jejuar regularmente e de santificar todo o dia do Senhor. Se nossos jovens não conseguirem jejuar por 2 refeições, estudar as Escrituras regularmente, nem desligar a televisão durante um jogo importante no domingo, será que terão a autodisciplina espiritual
para resistir às poderosas tentações do difícil mundo atual, inclusive a tentação da pornografia? Terceiro, tradições. Outra maneira pelo qual o idioma pode ser alterado ou perdido é quando outros idiomas e tradições se misturam com o idioma materno. Nos primeiros anos da Igreja restaurada, o Senhor convidou muitos membros importantes da Igreja a colocar em ordem sua casa. Ele começou seu convite abordando duas maneiras pelas quais podemos perder a luz e a verdade em nosso lar. E vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens, pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. Como família, precisamos nos abster de qualquer tradição que nos impeça de santificar o dia do Senhor ou de fazer o estudo das Escrituras e a oração no lar. Precisamos fechar as portas digitais de nosso lar à pornografia e a todas as outras influências malignas. Para combater as tradições mundanas de nossos dias, precisamos usar as Escrituras e a voz de nossos profetas para ensinar nossos filhos a respeito de sua identidade divina, de seu propósito na vida e da missão divina de Jesus Cristo. Nas Escrituras, encontramos vários exemplos de perda do idioma. Por exemplo, ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim, pois eram criancinhas na época em que ele falara a seu povo, e não acreditavam na tradição de seus pais. Ora, por causa de sua incredulidade, não podiam compreender a palavra de Deus, e seu coração estava endurecido. Para a nova geração, o Evangelho se tornara um idioma desconhecido. E embora os benefícios de se manter um idioma nativo sejam às vezes debatidos, no contexto do plano de salvação, não há nenhum debate sobre as consequências eternas da perda do idioma do Evangelho em nosso lar. Como filhos de Deus, somos pessoas imperfeitas, tentando aprender um idioma perfeito. Assim como uma mãe é compassiva com seus filhinhos, nosso Pai Celestial é paciente com nossas imperfeições e nossos erros. Ele valoriza e entende nossos mais débeis pronunciamentos, murmurados com sinceridade, como se fossem uma bela poesia. Ele se regozija com o som de nossas primeiras palavras no Evangelho. Ele nos ensina com perfeito amor. Nenhuma realização nesta vida, por mais importante que seja, será relevante se perdermos o idioma do Evangelho em nossa família. É meu testemunho que o Pai Celestial nos abençoará em nossos esforços, ao nos empenharmos para adotar seu idioma. Sim, até nos tornarmos fluentes nesse nível mais elevado de comunicação, que sempre foi nosso idioma materno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitos anos, o presidente David O. McKay contou uma linda experiência que teve quando foi a Samoa de barco. Depois de pegar no sono, ele contemplou em visão algo infinitamente sublime. Ao longe, disse ele, avistei uma bela cidade branca, árvores com frutas saborosas e flores vicejantes por todas as partes. Um grande número de pessoas se aproximava da cidade. Cada uma usava uma túnica branca esvoaçante. De imediato, minha atenção voltou-se para o líder deles, e embora eu só conseguisse vê-lo de perfil, reconheci-o naquele instante como meu Salvador. A luminosidade de seu semblante era gloriosa. Ela irradiava uma paz que era algo divino. Continuando seu relato, ele disse: a cidade era dele, a cidade eterna, e as pessoas que o seguiam habitariam lá em paz e felicidade eterna. O presidente McKay indagou:
Quem eram eles? Quem eram aquelas pessoas? Ele explicou o que aconteceu em seguida. Como se o Salvador conseguisse ler meus pensamentos, respondeu apontando para algumas palavras em um semicírculo que apareceu acima das pessoas, escritas em letras douradas. Estes são aqueles que venceram o mundo e que verdadeiramente nasceram de novo. Por décadas tenho me lembrado das palavras: estes são aqueles que venceram o mundo. As bênçãos que o Senhor prometeu aos que vencerem o mundo são magníficas. Eles estarão vestidos de roupa branca e seus nomes estarão no livro da vida. O Senhor vai confessar o nome deles diante do Pai e diante dos seus anjos. Cada um terá parte na primeira ressurreição, ganhará a vida eterna e nunca sairá da presença de Deus. Será que é possível vencer o mundo e receber essas bênçãos? Sim, é possível. Aqueles que vencem o mundo desenvolvem um amor abrangente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu nascimento divino, sua vida perfeita, sua expiação infinita no Getsemane e no Gólgota asseguraram a ressurreição de cada um de nós. Com nosso sincero arrependimento, Ele, sozinho, é capaz de nos purificar do pecado, fazendo com que voltemos à presença de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Algum tempo depois ele acrescentou: "Desejo que vençais o mundo." Vencer o mundo não é um acontecimento isolado na vida, mas vários momentos no decorrer da vida que definem uma eternidade. Pode começar quando uma criança aprende a orar e canta com reverência: "Eu quero ser como Cristo", e continua quando a pessoa estuda a vida do Salvador no Novo Testamento e pondera o poder da expiação do Salvador no livro de Mórmon. Orar, arrepender-se, seguir o Salvador e receber sua graça nos fazem entender por que estamos aqui e que tipo de pessoa devemos nos tornar. Alma descreveu isso da seguinte forma: em seus corações verificou-se uma grande transformação, e eles humilharam-se e depositaram confiança no Deus verdadeiro e vivo, sendo fiéis até o fim. As pessoas que estão vencendo o mundo sabem que terão que prestar contas ao Pai Celestial. A mudança sincera e o arrependimento dos pecados não são algo restritivo, mas libertador, pois pecados como a escarlata se tornarão brancos como a neve. As pessoas do mundo têm dificuldade de prestar contas a Deus, como o filho que dá uma festa enquanto os pais estão fora. Curte a badalação do momento, mas não pensa nas consequências quando os pais retornam 24 horas depois. O mundo está mais interessado em fazer as vontades do homem natural do que subjugá-lo. Vencer o mundo não é uma invasão global, mas uma batalha particular e pessoal que exige combate corpo a corpo com nossos inimigos internos. Vencer o mundo significa prezar cada vez mais o mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O escritor cristão C.S. Lewis comentou o seguinte: Cristo diz: "Dê-me tudo. Não quero um pouco do seu tempo, do seu dinheiro ou do seu trabalho. Quero você." Vencer o mundo é cumprir as promessas que fizemos a Deus, nossos convênios batismais e do templo, e o juramento de fidelidade ao nosso cônjuge eterno. Vencer o mundo nos leva humildemente à mesa do sacramento todas as semanas, pedindo perdão e prometendo recordá-lo e guardar seus mandamentos, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. Nosso amor pelo dia do Senhor não termina quando saímos da capela, mas abre as portas
a um belo dia de descanso, estudo e oração, no qual ajudamos ao invés de respirarmos aliviados quando as reuniões da igreja acabam, esperando chegar logo em casa para ligar a TV antes que o jogo de futebol termine, nossos pensamentos permanecem voltados ao Salvador e ao seu dia santificado. O mundo é movido incessantemente por um fluxo enorme de vozes que tentam nos atrair e seduzir. Vencer o mundo é confiar naquela voz que adverte, consola, ilumina e traz paz, não como o mundo a dá. Vencer o mundo significa mudar o foco, tirando-o de nós, lembrando o segundo mandamento: o maior dentre vós será vosso servo. A felicidade de nosso cônjuge é mais importante do que o nosso prazer. Ajudar nossos filhos a amar a Deus e a guardar seus mandamentos é nossa prioridade principal. Compartilhamos de boa vontade nossas bênçãos materiais, pagando o dízimo e as ofertas de jejum e ajudando os necessitados. E ao mantermos o foco nas coisas espirituais, o Senhor nos conduz às pessoas a quem podemos ajudar. O mundo cria seu universo em volta de si mesmo, proclamando com orgulho: olhem para mim comparando-me ao meu próximo. Olhem para o que eu tenho. Vejam como sou importante. O mundo facilmente se irrita e perde o interesse. É exigente e adora ser aplaudido, enquanto que vencer o mundo traz humildade, empatia, paciência e compaixão por aqueles que são diferentes de nós. Vencer o mundo significa que sempre teremos algumas crenças que serão ridicularizadas pelo mundo. O Salvador disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O presidente Russell M. Nelson disse hoje: os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Um discípulo de Cristo não se incomoda se uma publicação a respeito de sua religião não recebe 1000 curtidas, nem alguns simpáticos emojis. Vencer o mundo significa ser menos preocupados com nossos relacionamentos online e ser mais preocupados com nosso relacionamento celestial com Deus. O Senhor nos dá segurança quando damos ouvidos à orientação de seus profetas e apóstolos vivos. O presidente Thomas S. Monson disse: o mundo pode ser um lugar desafiador. Ao frequentarmos o templo, seremos mais capazes de suportar todas as provações e de sobrepujar cada tentação. Seremos renovados e fortalecidos. Com crescentes tentações, distrações e distorções, o mundo tenta seduzir os fiéis, procurando convencê-los de que as ricas experiências espirituais que tiveram no passado foram mentiras insensatas. Vencer o mundo significa lembrar-nos, mesmo quando ficamos desanimados, dos momentos em que sentimos o amor e a luz do Salvador. O elder Neil A. Maxwell explicou uma dessas experiências da seguinte maneira: eu tinha sido abençoado e eu sabia que Deus sabia que eu tinha sido abençoado. Embora possamos sentir temporariamente que fomos esquecidos por Deus, não devemos nos esquecer dele. Vencer o mundo não significa que temos de viver enclausurados, protegidos das injustiças e das dificuldades da vida. Significa que ganharemos mais compreensão sobre a fé, aproximando-nos do Salvador e de suas promessas. Embora a perfeição não seja alcançada nesta vida, vencer o mundo mantém acesa nossa esperança de um dia apresentar-nos diante de nosso Redentor. Então veremos a sua face com prazer e ouviremos sua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Em 28 de dezembro do ano passado, nosso querido amigo e autoridade geral,
Elder Bruce D. Porter completou seu estágio na mortalidade. Ele estava com 64 anos de idade. Bruce e eu nos conhecemos quando estudávamos na Universidade Brigham Young. Ele era um dos melhores alunos, dos mais inteligentes. Depois de receber seu doutorado pela Universidade de Harvard, com ênfase em assuntos referentes à Rússia, o raciocínio de Bruce e sua forma de escrever trouxeram-lhe uma proeminência que poderia desestabilizá-lo, mas as riquezas e o orgulho do mundo nunca obscureceram sua visão. Sua lealdade foi dada ao Salvador Jesus Cristo, à sua companheira eterna Susan e a seus filhos e netos. Bruce nasceu com um problema renal. Ele foi operado, mas com o passar do tempo, os rins continuaram a ter problemas. Logo após o chamado de Bruce como autoridade geral em 95, servimos juntos com nossa família em Frankfurt, Alemanha, a época em que centralizou seu trabalho na Rússia e no leste europeu. A vida do Elder Porter mudou drasticamente em 1997, quando o funcionamento e a saúde de seus rins começaram a definhar. A família voltou para Salt Lake City. Durante seus 22 anos de serviço como 70, Bruce foi hospitalizado inúmeras vezes, tendo feito 10 cirurgias. Os médicos disseram a Susan em 2 ocasiões que Bruce não sobreviveria até o dia seguinte, mas ele sobreviveu. Bruce teve de fazer diálise para limpar o sangue por mais de 12 anos enquanto serviu como autoridade geral. Em boa parte desse período, a diálise consumia 5 noites da semana por 4 horas em cada tratamento, de modo que ele servia em seu chamado durante o dia e aceitava designações de conferências nos fins de semana. Quando sua saúde não melhorou depois de várias bênçãos do sacerdócio, Bruce ficou confuso, mas ele sabia em quem confiava. Em 2010, Bruce recebeu um rim de seu irmão, David. Dessa vez, seu corpo não rejeitou o transplante. Foi um milagre que renovou sua saúde, permitindo que ele e Susan, no final, voltassem para sua amada Rússia, na presidência da área. Em 26 de dezembro de 2016, depois de lutar contra infecções ininterruptas em um hospital de Salt Lake City, ele pediu aos médicos que saíssem do quarto. Bruce disse a Susan que sabia, pelo Espírito, que não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvar-lhe a vida. Ele sabia que o Pai Celestial o levaria para casa. Ele estava repleto de paz. Em 28 de dezembro, Bruce foi para a casa de sua família. Poucas horas depois, cercado por seus entes queridos, ele retornou em paz ao seu lar celestial. Há muitos anos, Bruce Porter escreveu estas palavras a seus filhos. O testemunho que tenho da realidade de Jesus Cristo e de seu amor tem sido uma bússola da minha vida. É um testemunho puro e vívido recebido do Espírito de que Ele vive, de que Ele é meu Redentor e é meu amigo em todas as horas de necessidade. Nosso desafio é conhecer o Salvador e, pela fé nele, vencer as provações e as tentações deste mundo. Sejamos fiéis e leais, colocando nele a nossa confiança. Bruce Douglas Porter venceu o mundo. Que cada um de nós tente se empenhar um pouco mais em vencer o mundo, sem justificar ofensas graves, mas sendo pacientes com pequenas falhas e deslizes, ansiosos por progredir e sendo generosos em ajudar os outros. Se confiarem mais plenamente no Senhor, prometo-lhes que serão abençoados com muita paz nesta vida e terão mais certeza de seu destino eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada por esse coro. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mórmon acontecerá amanhã, das 12 horas e 30 minutos às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. O último orador desta sessão será o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Oração de uma Criança. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Hugo Montoya, dos 70. Irmãos e irmãs, minha designação agora é falar a vocês, e sua designação é ouvir. Meu objetivo é concluir minha designação antes de vocês concluírem a sua. Vou fazer o melhor que posso. Ao longo dos anos, tenho observado que aqueles que conseguem ter mais realizações neste mundo são os que têm uma visão clara de sua vida, com objetivos para mantê-los centrados em sua visão e com planos estratégicos para alcançar esses objetivos. Saber para onde estamos indo e como pretendemos chegar lá pode trazer significado, propósito e realização para a nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldade para diferenciar um objetivo de um plano, até aprenderem que um objetivo é o destino final ou um fim, e um plano é o caminho pelo qual você chega ao destino. Por exemplo, podemos ter o objetivo de ir de carro até um certo local desconhecido. E como algumas de vocês, queridas irmãs, sabem, nós homens muitas vezes achamos que sabemos chegar lá. O que costuma nos levar a dizer, eu sei, é só virar na próxima rua. Minha esposa deve estar sorrindo agora. O objetivo era claro, mas não existia um bom plano definido para chegar ao destino final. Estabelecer um objetivo é essencialmente começar com o resultado final em mente. E planejar é elaborar uma maneira pela qual chegaremos ao destino final. Um fator essencial para se alcançar a felicidade é entender quais destinos realmente importam e depois despender nosso tempo, nossos esforços e nossa atenção nas coisas que estabelecem uma maneira segura de chegarmos lá. Deus, nosso Pai Celestial, deu-nos o exemplo perfeito de como estabelecer objetivos e como planejar. O objetivo dele é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E a maneira dele para alcançar isso é o plano de salvação. O plano de nosso amado Pai Celestial inclui nos dar a vida mortal para crescermos, progredirmos e aprendermos a fim de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Ter o nosso espírito eterno revestido de um corpo físico, viver de acordo com os ensinamentos e os mandamentos do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e formar uma família eterna, são coisas que permitem que nós, por meio da expiação do Salvador, alcancemos o objetivo de Deus de imortalidade e vida eterna para seus filhos com Ele em seu reino celestial. O sábio e sensato estabelecimento de objetivos inclui o entendimento de que as metas de curto prazo só são eficazes se resultarem em metas de longo prazo que sejam claramente compreendidas. Creio que algo fundamental para termos felicidade é aprender a estabelecer os nossos próprios objetivos e determinar os nossos planos de acordo com a estrutura do plano eterno de nosso Pai Celestial. Se nos concentrarmos nesse caminho eterno, certamente vamos nos qualificar para retornar à sua presença. É bom ter metas e planos para nossa carreira profissional, para nossos estudos e até para nosso jogo de golfe.
Mas também é importante ter metas para o nosso casamento, para a nossa família e para nossos conselhos de chamados na igreja. Isso é particularmente verdadeiro para os missionários. Nossos objetivos mais grandiosos e importantes devem se adequar ao plano eterno do Pai Celestial. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Especialistas em elaboração de objetivos afirmam que quanto mais simples e direto um objetivo, mais efeito terá. Quando podemos resumir um objetivo em uma imagem clara, ou em uma ou duas palavras poderosas simbólicas, esse objetivo pode então tornar-se parte de nós e guiar praticamente tudo o que pensamos e fazemos. Creio que há duas palavras que, nesse contexto, simbolizam os objetivos de Deus para nós e nossos objetivos mais importantes para nós mesmos. As duas palavras são retornar e receber. Retornar à presença dele e receber as bênçãos eternas que advém de se fazer e cumprir com convênios são os objetivos mais importantes que podemos estabelecer. Nós retornamos e recebemos, tendo fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, confiando plenamente em seus méritos, prosseguindo com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de amor, de esperança e amor a Deus e a todos os homens e mulheres, banqueteando-nos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim. Lúcifer não aceitou o plano de nosso Pai, o qual nos permitiria retornar à presença do Pai e receber suas bênçãos. Na verdade, Lúcifer se rebelou e tentou modificar completamente o plano de nosso Pai, desejando tomar para si a glória, a honra e o poder de Deus. Como consequência, ele foi expulso, com seus seguidores, da presença de Deus e tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e as mulheres e levá-los cativos, segundo a sua vontade, sim, todos os que não derem ouvidos à voz do Senhor. Por causa das escolhas pré-mortais dele, Satanás não pode retornar nem receber. A única coisa que resta a ele é se opor ao plano do Pai, utilizando toda a sedução e tentação possíveis para nos derrubar e nos tornar tão miseráveis como ele próprio. O plano de Satanás para alcançar seu objetivo diabólico se aplica a cada pessoa, a cada geração, cultura e sociedade. Ele usa vozes estrondosas, vozes que procuram encobrir a voz mansa e delicada do Espírito Santo, que pode nos mostrar todas as coisas que devemos fazer para retornar e receber. Essas vozes pertencem àqueles que ignoram a verdade do Evangelho e que usam a internet, a mídia social e a mídia impressa, o rádio, a televisão e os filmes para apresentar de uma maneira sedutora violência, linguagem vulgar, imoralidade, sujeira, imundície, de um modo que nos distraiam de nossos objetivos e dos planos que temos para a eternidade. Essas vozes também podem incluir pessoas bem-intencionadas que foram cegadas pelas filosofias seculares de homens e mulheres que procuram destruir a fé e desviar o foco eterno daqueles que estão simplesmente tentando retornar à presença de Deus e receber tudo que o nosso Pai possui. Descobri que para me manter centrado em retornar e receber as bênçãos prometidas, preciso frequentemente reservar um tempo para perguntar a mim mesmo: como estou me saindo? É como ter uma entrevista pessoal e particular consigo mesmo. Se isso parecer incomum, pense: quem neste mundo conhece melhor você do que você mesmo?
Você conhece seus pensamentos, suas ações individuais, seus desejos, seus sonhos, objetivos e planos. E você sabe melhor do que ninguém como está seu progresso ao longo do caminho para retornar e receber. Como um guia para mim durante essa entrevista particular e pessoal, gosto de ler e ponderar as palavras de reflexão encontradas no 5º capítulo de Alma, quando Alma pergunta: haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? As perguntas de Alma nos relembram o que nossos objetivos e planos devem incluir a fim de retornarmos e recebermos. Lembre-se do convite do Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. À medida que fortalecemos nossa fé no poder que o Senhor Jesus Cristo tem de dar descanso para a nossa alma, perdoar pecados, de redimir relacionamentos imperfeitos, de curar as feridas espirituais que impedem o crescimento, e de nos fortalecer e nos capacitar a desenvolver os atributos de Cristo, seremos mais profundamente gratos pela magnitude da expiação do Senhor Jesus Cristo. Durante as próximas semanas, encontre tempo para rever os objetivos e os planos de sua vida e certifiquem-se de que eles estejam alinhados ao grande plano de felicidade de nosso Pai Celestial. Se precisarem se arrepender e mudar, sugiro que façam isso agora. Reserve um tempo para ponderar em espírito de oração quais ajustes são necessários para ajudá-los a manter seus olhos fitos na glória de Deus. Precisamos manter a doutrina e o Evangelho de Jesus Cristo como a parte central de nossos objetivos e planos. Sem ele, nenhum objetivo eterno é possível, e nossos planos para alcançar nossos objetivos eternos certamente vão fracassar. Um auxílio adicional é o documento O Cristo Vivo, o Testemunho dos Apóstolos, que foi apresentado para a Igreja em 1º de janeiro de 2000. Coloque uma cópia desse documento onde possam vê-lo e reserve um tempo para analisar cada uma das declarações encontradas nesse testemunho inspirado de Cristo, dado por suas testemunhas especiais que assinaram esse documento. Também peço a vocês que o estudem com o documento A Família, Proclamação ao Mundo. Falamos com frequência sobre a proclamação da família, mas lembre-se de lê-la, tendo em mente o poder salvador do Cristo vivo. Sem o Cristo vivo, as expectativas que mais importam para nós não se tornarão realidade. A proclamação da família declara: o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Isso só é possível porque o Cristo vivo é o autor da expiação, o Salvador e Redentor do mundo. A esse respeito, vocês também podem estudar as Escrituras para ampliar sua compreensão das verdades específicas encontradas no documento O Cristo Vivo. Ler em espírito de oração o documento O Cristo Vivo é como ler o testemunho de Mateus, Marcos, Lucas, João e dos profetas do livro de Mórmon. Isso fortalecerá sua fé no Salvador e os ajudará a concentrar-se nele ao seguirem os seus planos para alcançar os seus objetivos eternos. Apesar de nossos erros, nossas falhas, nossos desvios e nossos pecados, a expiação de Jesus Cristo permite que nos arrependamos, sendo preparados para retornar
e receber as incomparáveis bênçãos que Deus prometeu. Viver para sempre com o Pai e o Filho no mais alto grau do reino celestial. Como todos vocês sabem, ninguém vai escapar da morte. Portanto, nossa meta de longo prazo e nosso plano devem ser: quando retornarmos ao nosso Pai Celestial, vamos receber tudo o que Ele tem planejado para cada um de nós. Testifico que não há objetivo algum na mortalidade que seja melhor do que viver eternamente com nossos pais celestiais e com nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porém, é mais do que apenas o nosso objetivo. É também o objetivo deles. Eles têm um amor perfeito por nós, mais poderoso do que podemos sequer começar a entender. Eles estão total, completa e eternamente ligados a nós. Somos sua obra. Nossa glória é sua glória. Mais do que qualquer coisa, eles querem que voltemos para casa, que retornemos e recebamos felicidade eterna na presença deles. Meus queridos irmãos e irmãs, na próxima semana vamos comemorar o Domingo de Ramos, que celebra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Em 2 semanas, vamos celebrar o Domingo de Páscoa, comemorando o triunfo do Salvador sobre a morte. Ao concentrarmos nossa atenção no Salvador durante esses 2 domingos especiais, que nos lembremos dele e renovemos nosso compromisso para toda a vida de guardar seus mandamentos. Analisemos profundamente nossa própria vida, estabelecendo os nossos próprios objetivos e ajustando os nossos planos para que se alinhem aos de Deus, de modo que inevitavelmente nos levem a nosso precioso privilégio de retornar e receber. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido Pai Celestial, somos muito gratos por esta sessão da conferência. Te agradecemos pela música e por essa canção especial. Sabemos que o Senhor está aí, está ouvindo nossas orações. Oramos pelo presidente Thomas S. Monson. Nós o amamos. Somos muito gratos pelo grande serviço que as pessoas, os homens e as mulheres que servem hoje. E pedimos que abençoe os líderes que foram chamados hoje. Oramos pelos filhos que estão sofrendo e passando por aflições nesse momento. Oramos por eles, alguns que estão passando por dificuldades e que têm seus lares destruídos. Há outros que estão passando por tempestades espirituais. Eles são seus filhos. Nós somos seus irmãos e irmãs. Por favor, mude o nosso coração para que possamos ajudá-los em suas aflições. Nós te amamos, Pai, e nós amamos teu Filho. Nós tentamos ser obedientes. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 187, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro de famílias, formado por membros das estacas Tremonton, Garland e Fielding, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution e é proibido qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.